Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mais Saúde, programa esse apresentado por mim, Harrison Campos, e hoje a gente está com um assunto mais que especial. Esse assunto eu digo que é uma utilidade pública. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre doação de órgãos, e para isso não tem pessoa melhor para falar do que a enfermeira Thaís. Seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Tudo certo, meu amor. Para o pessoal de casa entender e te conhecer, quem é a Thaís? Eu sou a Thaís, né? Eu graduei pela Universidade de Marília, Unimar, né, em 2004. Há 19 anos trabalho na área da saúde. Tenho especialização em UTI adulto, né, UTI neonatal e obstetrícia. Também sou docente em ensino. No decorrer da minha carreira aí, venho aprendendo como é importante, né, prestar uma assistência humanizada, né, e auscultativa com o paciente, né. A minha paixão pela enfermagem, na verdade, surgiu durante a minha graduação, né? E aí foi intensificando cada vez mais com o decorrer aí da minha profissão. Entendi. Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre doação de órgãos, mas a gente também vai ressaltar uma instituição tão querida aqui por Lins, que é a Santa Casa de Lins. Quanto tempo trabalhando lá, Thaís? Na Santa Casa de Lins, estou lá há 19 anos. Nossa, carreira toda praticamente. Então, muito bacana, né? E lá, assim, lá a gente, na verdade, eles me proporcionaram, né, um aprendizado não só na parte da assistência, mas também aprender os desafios do dia a dia, né, sobre normas e rotinas, trabalho com equipe multiprofissional, né? Também lá tive uma experiência em trabalhar na parte assistencial em vários setores. Também tive uma experiência de trabalhar na parte de coordenação, né? Fui coordenadora da UTI adulto, também das UTIs na época da Covid, né? Da pandemia. Certo. Também pude ter uma experiência na parte como responsabilidade técnica. Hoje eu estou na parte de gestão hospitalar e também na parte de coordenação da equipe de transplantes de órgãos e tecidos da Santa Casa. Entendi. Então vamos lá, para o pessoal entender em casa. O que é doação de órgãos? Bom, a doação de órgãos nada mais é do que um ato solidário, né? Em que uma pessoa doa um órgão ou um tecido saudável para salvar a vida de uma pessoa, né? Que necessita de uma melhor qualidade de vida, né? Que está numa fila do transplante. Entendi. Vamos lá. Quais são esses órgãos e tecidos que podem ser doados? E pelo que eu sei, a Santa Casa ela tem uma especificidade nessa coleta desses tecidos. E quais são? Vários órgãos podem ser doados, né? Nós temos os órgãos mais comuns, que são o coração, os rins, o fígado, o pâncreas. Na parte de tecidos, a gente tem as córneas, os ossos, a medula, e as condições de doação desses órgãos vai depender muito da qualidade da saúde desse doador. Entendi. Hoje, na Santa Casa, a gente coleta quais tipos de tecidos e órgãos? Nós coletamos todos os órgãos, desde que esses órgãos tenham as condições conforme a avaliação, né, do estado clínico de saúde desse doador. Nossa, que bacana! Nem eu sabia, pra falar a verdade. Olha. Eu achava que tinha especificidades em alguns tecidos. Porque eu acho que quando chegou o transplante aqui em Lins, ele chegou coletando só córnea e outros tecidos. Eu acho que não coletava todos, ou é uma... Não. Nós da Santa Casa, nós participamos, né, da equipe da comissão. Ela foi implantada já desde 2017. Porém, a sua divulgação foi muito restrita, sim, né? E a doação de órgãos, na verdade, existe muitas dificuldades e as pessoas de entender e aceitar. E a sua divulgação depende muito da autorização familiar. Então, muitas vezes, na Santa Casa de Lins, acontece a captação dos órgãos, porém, ela não é divulgada. Entendi. Vamos lá. Então, existe idade, limite ou condição física para a coleta desses órgãos?
Não existe, né? Qualquer pessoa pode ser doadora, desde que esses órgãos ou tecidos, como eu já falei para você, eles tenham condições saudáveis de ser captados. Existe, quando a gente faz a identificação desse doador, existe uma equipe, né, composta por alguns membros, que faz a avaliação desses órgãos para saber se esse órgão tem indicação e também avalia a saúde desse paciente anteriormente. Entendi. Mas vamos lá. Para que esse órgão seja doado e recebido por outra pessoa, existem critérios para que esses órgãos sejam captados e transplantados em outra pessoa? Sim, existem vários critérios que a gente tem que ser seguidos. É bem criterioso, é um levantamento bem detalhado, tá, das condições desse paciente, onde a gente avalia a história pregressa desse paciente, a história familiar, onde envolve toda uma equipe multidisciplinar, envolve a família e as condições em que aquele paciente se encontra. Entendi. E esse processo ele é totalmente SUS? Sim, exatamente, totalmente SUS. Uma curiosidade minha, por exemplo, eu tenho essa vontade de doar os órgãos. E por acaso, por alguma questão, eu tenha essa morte cerebral, por exemplo, dentro de um hospital particular. Mas eu tenho a vontade de doar. Como que faz essa intersecção do particular com o SUS? Existe isso ou não? Sim, pode existir. O doador, ele é universal. Qualquer pessoa pode ser doadora, independente se ele esteja no setor SUS ou no setor privado. Mas existem alguns critérios em que a possibilidade de você doar durante sua morte depende muito da sua família. Porque para você doar, alguém tem que autorizar. E quem que autoriza essa doação é o familiar. Tá? Em caso da doação de vida, é um pouco diferente, onde você e o seu familiar que assina e autoriza a doação. Entendi. Pessoal, o papo tá ótimo, mas eu preciso chamar os comerciais. Aguardem aí. Cuidar dos cabelos vai além da estética, é parte da saúde. Amanda Vieira é especialista em saúde capilar e tricologia. Através da terapia capilar, ela auxilia seus pacientes a conquistarem cabelos lindos e saudáveis. A terapia capilar, quando realizada por um profissional qualificado e com formação especializada, traz excelentes resultados e transforma não só o cabelo, mas também a autoestima. Agende já sua consulta com Amanda Vieira. Confiar nos profissionais que cuidam de quem você ama faz toda a diferença. A Clínica Vila Vida é referência em cuidados geriátricos há mais de 10 anos em Lins. Oferecemos assistência 24 horas para pós-operatório, residência permanente e centro-dia, com equipe médica especializada e atividades diferenciadas. Para mais segurança, contamos ainda com ambulância própria. Clínica Vila Vida. Cuidar é a nossa essência. Voltamos com o Mais Saúde e voltamos juntamente com a Thaís falando de doação de órgãos. Thaís, me diga, como que faz como é a experiência de doação de órgãos e como acontece esse trâmite da doação? Bom, para nós que participamos da comissão, na verdade a gente vive assim uns momentos, vamos dizer assim, nervosismo, euforia, ansiedade, né? Porque a gente está vivendo um momento de dor de uma família e também um momento feliz em que a gente está fazendo uma doação e que a gente vai proporcionar que alguém possa viver melhor, né? Entendi. Então a nossa comissão também passa por essas emoções. Por essas emoções. Né? Quando a gente consegue fazer a identificação de um paciente que é um provável doador, existem alguns critérios, né, onde a gente passa por exames,
laboratoriais, algumas avaliações, até a gente chegar no ponto em que a gente precisa do apoio de uma outra entidade. Porque nós somos aqui uma equipe, uma comissão, porém a nossa comissão, ela tem um apoio técnico operacional da OPA. A OPA é um órgão de procura, uma organização, de procura de órgãos do HC de Marília. Entendi. Tá? Então, a gente faz essa identificação, a gente realiza todos os exames necessários para iniciar o protocolo de morte encefálica. E aí, essa avaliação, quando passa por todos esses testes e é aprovado, vem uma equipe, de fora, que refaz todos esses testes e realiza também um teste para constatação da morte encefálica. O que seria a morte encefálica? Nada mais é avaliar, se existe uma atividade elétrica cerebral que, quando ela não existe mais, é considerado como uma pessoa que não tem condições de vida mais, ou seja, incompatível com a vida. Após essa confirmação, é realizado um acolhimento familiar, onde a nossa comissão tem pessoas preparadas e capacitadas para isso, do serviço social, psicóloga, enfermeiros e às vezes o médico, para acolher essa família e explicar. Após a aceitação da família, inicia um outro processo, que é o processo de organização, do procedimento em si, onde a gente prepara o centro cirúrgico, onde a gente prepara o ato funeral, e quando tudo isso está organizado, é colocado mais ou menos como se fosse uma central de regulação, dos hospitais que fazem transplantes, todos os dados de forma sigilosa, nessa central. E aí esses hospitais que fazem os transplantes, eles fazem a identificação para saber se tem alguém compatível com aqueles dados. Um paciente, ele pode ser doador e ele pode salvar até 8 vidas. Gente, é muita ao vida. mesmo tempo, Então, esses hospitais que fazem esses tipos de transplantes, eles identificam, é organizado o centro cirúrgico e as equipes específicas que vão fazer a captação desse órgão que vai ser transplantado, vem até a Santa Casa de Lins, faz a captação, Como que seria isso? Existe uma equipe de cirurgiãos, uma equipe que faz a parte cardíaca, que controla a parte cardíaca. Existe uma equipe que vai fazer, por exemplo, a retirada do fígado. Então, essa equipe, no momento, faz todo o procedimento, para a retirada desse fígado, entra em contato com o hospital que vai receber, que eles fazem parte dessa equipe, aonde a pessoa que vai receber esse órgão também está sendo preparada lá no hospital, no centro cirúrgico, com os exames adequados para receber, E aí eles entram em contato com esse hospital para saber se está tudo ok. Tá tudo ok? Eles retiram esse órgão e, mais rápido possível, esse órgão é transferido para esse hospital que vai ser feito o transplante. Certo. Nós da comissão, por uma parte sigilosa, nós não sabemos, Nós sabemos para onde que vai ser direcionado, porém, nós não sabemos quem vai receber esse órgão, que faz parte de todo o protocolo da comissão. Entendi. Uma média, uma estimativa, tirando esse órgão do corpo, doador, até o receptor, quanto tempo, mais ou menos? Varia bastante, tá? Cada órgão tem um tempo estimado que pode permanecer fora do corpo. Fora do corpo, exatamente. Entendi. Então, vamos lá.
Muito se fala na doação, mas eu acho que ainda uma grande problemática é na identificação de quem tem a vontade de doar. O que você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Exatamente. Existe uma dificuldade, né, da aceitação de ser um doador. Mas isso acontece muitas vezes por falta da nossa própria comissão, né, de fazer uma transferência, uma comunicação das informações, de como é esse processo, né? Muitas vezes existem muitos mitos, né? Uma desinformação de crenças familiares, culturais, né? Que prejudica ser um doador, né? Então, eu acho que a gente precisa fazer, como a gente está fazendo aqui, essa divulgação. A nossa equipe, a nossa comissão da Santa Casa de Lins está de portas abertas para receber as pessoas que têm algumas dúvidas, que queiram tirar as dúvidas, para que a gente retire esse mito. Porque o medo de muitas pessoas que relatam para a gente, quando a gente vai falar sobre, né, a doação, é que eles imaginam que a gente vai prejudicar o paciente no ato funerário, que a gente vai desfigurar o paciente, que a gente muitas vezes não vai dar uma assistência adequada nesse momento. Então existe muito medo e muito mito, né, que precisa ser explicado para a população a respeito disso. Entendi. Então você acredita que a maior dificuldade esteja nos familiares desses doadores? Sim. A nossa maior dificuldade, sim, é da conscientização e a aceitação das famílias. Porque existem muitos pacientes que foram identificados como doadores, porém, no Brasil hoje existe uma lei, tá? Que para você ser doador e doar o seu órgão ou tecido, quem autoriza no seu momento da morte é o familiar. Entendi. Mesmo ele tendo expressado isso em algum termo? Exatamente. Mesmo eles tendo um termo, né, ou ele verbalmente ter pronunciado para a família o seu desejo de ser doador, no momento é a família que autoriza. E muitas vezes esse familiar não tem o mesmo desejo que o doador. Entendi. Então vamos lá. Hoje, quais são os principais desafios que vocês enfrentam nesse campo da doação de órgãos? É local? É pessoas para doar? O que hoje dificulta nessa exacerbação de ideia e difundir essa ideia de doação de órgãos? Exatamente isso que eu acabei de falar. A aceitação da população. Muitas vezes pela falta de informação em saber como que é o processo, o que é a doação, o que é a morte encefálica. Muitas vezes eles têm dificuldade de entender o procedimento médico e entender como funciona o próprio sistema de saúde. Entendi. Então vamos lá. Então agora eu vou entrar com um quadro que nós chamamos de mitos e verdades. Eu vou falar algumas frases para você. Você vai me dizer mito ou verdade e vai fazer algumas considerações. Ok? Ok. Primeira delas. Uma única pessoa pode salvar várias vidas com a doação? Sim, uma única pessoa pode salvar até 8 vidas. Por isso é muito importante a conversa familiar, né, durante a nossa vivência, de ter esse desejo, para que quando acontecer o ato da morte, a família poder autorizar. Entendi. Vamos lá. Segundo, apenas pessoas jovens podem doar? Não é um mito. Qualquer pessoa, independente da idade, pode ser um doador. Tá? O que vai ser avaliado é as condições dos órgãos e tecidos e as condições de saúde daquele doador. Porque existe algumas contraindicações e por isso existe essa avaliação. Entendi. Vamos lá. Basta registrar a vontade, não precisa falar com a família? É mito. Mito.
Porque, na verdade, quem autoriza é o familiar. Então, a gente tem que expressar esse desejo. Então tá. Vamos lá. Próximo. Idosos ou pessoas com doenças não podem doar? Mito. Como eu já disse, todos podem ser doadores, desde criança até idoso, mas vai depender das condições de saúde desse paciente, porque existe algumas contraindicações. Certo. Uma dúvida, eu acredito, de muitos. Morte cerebral é o mesmo que coma? Não, é bem diferente, tá? O coma, o paciente ainda possui uma atividade elétrica cerebral. Já a morte encefálica, não. Ele não tem atividade elétrica e aí a gente considera esse paciente incompatível com a vida. Ou seja, esse paciente, da parte cerebral, ele não tem nenhuma resposta. Ele está morto. Entendi. Vamos lá. Precisa pagar alguma taxa para ser doador? Não. Na verdade, no sistema SUS, a gente não precisa, para ter qualquer tipo de assistência e principalmente para ser um doador, não precisa pagar nada. Então tá certo. Gente, o programa hoje foi maravilhoso. Thaís, me diga, tem alguma mensagem que você queira passar? Alguma informação a mais que você queira dizer para a população e incentivar as pessoas a doarem? O que eu posso falar e pedir, né, que você seja um doador. Sim. Né? Porque, na verdade, muitas vezes a gente não pode mais estar aqui, mas a gente vai estar permitindo que a outra pessoa possa viver. Entendi. Né? Se eu tiver alguma dúvida quanto doação de órgãos, onde te achar? A nossa comissão, né, está na Santa Casa de Lins, né, na rua Pedro de Toledo, onde, como a comissão, ela faz parte de vários membros, cada um tem os seus setores, mas pode me procurar ou procurar alguém da comissão, porque a própria recepção vai destinar a sala de quem for preciso para dar as explicações. Então tá certo. Gente, o programa hoje foi maravilhoso, mais que informativo. É o que eu falo, é uma utilidade pública, né? Sim. Então eu agradeço demais a sua presença, muito obrigado, tá? E agradeço a presença de vocês também aqui no programa. Muito obrigado e não percam Mais Saúde todas as quartas-feiras às 9 horas da noite. Até mais. Tchau, tchau, gente. Até.